Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer os resultados da PFL. Tivemos brasileiros disputando o cinturão e também o cheque de $1 milhão e tivemos bons resultados, como dá para ver aqui atrás, né? Então vamos lá falar dos resultados, começando com a primeira disputa de cinturão que a gente teve na noite, a quarta luta do card, foi o brasileiro Gabriel Braga contra o Jesus Pinedo, e o brasileiro infelizmente não venceu essa luta. Então, lembrando, né, no PFL você tem toda a fase de grupos ali, de pontos que vai acontecendo durante o ano, depois você chega na final, que acontece em todas as finais no mesmo evento, que aconteceu agora, e a gente tem aí o vencedor conquistando o cinturão, $1 milhão e tal. Então o Gabriel chegou na final, só que ele acabou derrotado aí, perdeu por nocaute no terceiro round com 58 segundos. Ele sofreu ali alguns golpes que realmente ele sentiu, foi pra grade e ali o Jesus Pinedo continuou batendo e o árbitro interrompeu. Só que o brasileiro não ficou inconsciente, não foi pro chão, então eu acho que o árbitro poderia ter esperado um pouco mais. É aquela coisa que eu falei aqui, da luta do Poatan com o Prochazka, da finalização recente que a gente teve que também deu polêmica, enfim, todas essas lutas que sempre dá aquela sensação de que o cara poderia ter tido uma chance a mais. Então, ainda mais quando é cinturão, que foi esse caso aqui, tem que esperar, né? Eu acho que poderia ter deixado rolar um pouco mais. Se o Gabriel tomasse mais alguns golpes ali, ficasse mal, então não sei o que, caísse, aí tudo bem, né? Mas enfim, fica uma situação complicada. O Gabriel reclamou bastante, acha que foi injusto e tal. Então, é mais ou menos aquele argumento que o Parrumpinho usou lá no podcast do MMA hoje, e eu concordo com ele. Isso é MMA, não é balé, né? Então, se pegar na finalização ali, tá na dúvida se o cara apagou ou não, como foi o caso lá do UFC que deu polêmica, que mexeu na mão e no fio o cara ainda estava acordado e deu problema. Então assim, tem que deixar. Se o cara apagar, aí você para. Né? No caso dessa luta de agora também, do Gabriel, né? Pô, o cara ainda tá em pé, tava com a guarda alta e tal, não era pra ter parado, né? Espera um pouco, deixa o cara tomar mais uma ou outra ali, ou às vezes acabar recuperando. Quantas viradas absurdas a gente já não viu, que se o árbitro tivesse interrompido de cara, a gente não teria tido essas viradas, né? Então, eu acho que numa luta tão importante quanto essa, cinturão, $1 milhão, eu acho que tem que ter mais certeza, né? Então, dá para entender o que o árbitro fez, mas eu teria esperado um pouco mais. Indo para a próxima luta, que não foi disputa de cinturão, mas eu vou falar aqui porque é um cara, entre aspas, conhecido, né? A gente teve o Derek Brunson, que era do UFC, contra o Ray Cooper III. O Derek Brunson estreou bem, fez o jogo dele de sempre, né? Usou o wrestling ali, controlou bem por cima e tal, venceu na decisão. Bem o jogo dele mesmo, bem o esperado. Depois a gente teve outra luta que não foi o cinturão, mas também estava por ali. Kayla Harrison contra Aspen Ladd. A Kayla, muito favorita, venceu na decisão unânime. Uma luta ok, né? Não foi uma luta sensacional, mas não foi uma luta ruim. A Aspen Ladd era do UFC, a Kayla também fez o esperado, conseguiu queda, conseguiu controlar bem, conseguiu amassar. A Aspen Ladd também fez o esperado, ela não é uma atleta tão fácil de ser nocauteada ou finalizada, então ela brigou, tentou, mas realmente não dá, ela não tem o nível da Kayla Harrison, então também deu a lógica. Depois a gente teve Impa Kasanganay no meio pesado contra o Joshua Silveira. Quem venceu foi o favorito nas bolsas, o Impa Kasanganay, na decisão. A luta durou 5 rounds, disputa de cinturão, né? Aliás, o card acaba ficando grande, né? Muita disputa de cinturão, se vai para a decisão, dura muito tempo, né? Então, Kasanganay venceu o Joshua. O Joshua Silveira, me parece que no segundo round já estava bem cansado, além de cansado, ele estava bem frustrado, ele não conseguiu impor o jogo dele em nada, né? Não conseguiu queda, não conseguiu nem na trocação oferecer também muito risco. Geralmente ele começa com muita explosão, começa muito bem, geralmente passa por cima dos adversários, só que o Impa Kasanganay conseguiu fazer frente, né? Conseguia defender queda, conseguia ir melhor na trocação, conseguiu render melhor ali, não ficou frustrado, conseguiu aparentemente ter condições físicas de continuar performando. Então, o Joshua, sei lá, ali no segundo, terceiro round ali, já deu pra ver que ele é duro, aguenta pancada, ia perder na decisão, ok, mas ganhar não ia, né? Então, até a feição dele, né? Você olhava ele no intervalo dos rounds, dava pra ver que ele tava derrotado já, né? O que é triste, né? Porque a gente... Eu não vou falar gente, eu vou falar eu, né? E eu acabo torcendo por ele porque é o filho do Conan, né? É um cara que tá lá nos Estados Unidos, tem muitos atletas para treinar na American Top Team e tal. E aí você acaba torcendo, né? Mas, infelizmente,
foi visível que não dava, né? Depois, na oitava luta do card, Magomed Kerimov enfrentou Sadibulsi pelo cinturão dos meio-médios e também pelo $1 milhão. Quem venceu foi o Magomed, atleta do Parrumpinha, né? Parrumpinha conseguiu então mais uma vez ter mais um campeão, né? Ele que já tem o Pantoja lá no UFC, enfim, tem a Chitara que também pode se tornar campeã. Parrumpinha tá voando, né? Muitos resultados positivos, mais um campeão. Venceu por finalização ali no terceiro round o Magomed, com 1 minuto e 17. A luta estava muito boa, ele estava conseguindo colocar o jogo dele ali, não 100%, porque o Sadibulsi estava defendendo bem as quedas e tal, ele evoluiu realmente bastante nesse quesito, mas ainda assim o Magomed estava melhor na luta, conseguia mesmo na trocação achar bons golpes e tal. O Sadibulsi reagia, dava um golpe ou outro, mas o Magomed estava realmente melhor. E o Sadibulsi em um determinado momento ali foi tentar, depois que ele tomou um golpe, né, foi tentar meio que grudar para ele derrubar. Aí você vai fazer o jogo do cara contra ele, né? Não é sua especialidade, você vai tentar fazer o jogo do cara, aí deu ruim, né? O Magomed achou a guilhotina ali e acabou com a luta. Então, excelente resultado para o Magomed, e o Sadibulsi acabou aí perdendo o cinturão, né? Ele era o campeão, perdeu o cinturão e perdeu também o cheque que ele poderia ter ganho, né? Depois, Larissa Pacheco, mais um atleta brasileiro disputando o cinturão, né? A gente teve o Gabriel primeiro, a Larissa, depois o Renan. Então a Larissa agora, na nona luta do card, enfrentou a russa Marina, do sobrenome difícil, né? Mornaktina, alguma coisa assim. E a Larissa venceu na decisão. Só que a Larissa era, acho que a maior favorita do card. Era absurdo, assim, o favoritismo. E a luta foi até o final. E não foi uma luta, assim, é difícil, né? Não foi fácil, mas a pontuação foi larga. Então, assim, foi 4 rounds a 1, se eu não me engano. Então, como não foi fácil, foi 4 rounds a 1? Não, é que os rounds foram duros, né? Ela conseguiu vencer os rounds e tal, mas a russa tava ali no jogo o tempo inteiro. Tomava pancada e não desistia. Às vezes acontecia dela tentar atacar numa finalização, atacou a perna mais de uma vez, e a Larissa teve que tomar cuidado, se defender ali. Então, tinha pequenos riscos ali, pequenos lapsos assim, de que parecia que podia dar ruim. Mas a Larissa ia lá, defendia e tal, então isso foi desgastando também e tal. Então a luta durou os 25 minutos. A Larissa, inclusive, depois elogiou bastante a Marina, que ela não era... que a Larissa, né, não imaginava que a Marina era tão dura e tal. Então essa foi a surpresa, né? Então foi uma luta dura, porque a atleta aguentava apanhar, tentava finalizar, tentava ali colocar pressão, terminou, fez o último round, né, por cima. Então não foi aquela tranquilidade, não. Se a Larissa lutasse ali tranquila, ia dar ruim, né? Então é nesse sentido, mas a pontuação foi bem elástica, né? Depois, na penúltima luta, então a Larissa campeã, né? Tá aqui atrás, inclusive, aqui, ó, campeã com cheque na mão e cinturão. Mais uma vez campeã, aliás, a primeira campeã em 2 categorias da PFL, né? Então tá de parabéns aí. Depois, Renan Ferreira, que é o cara aqui do lado, né, o Renan Problema, venceu o Denis Goltsov e valeu o cinturão dos pesos pesados, o cheque. O brasileiro, depois de não ir tão bem no primeiro round, porque o Denis conseguiu imprimir o ritmo dele, o brasileiro voltou no segundo round, voltou mais ligeiro ali com a defesa de quedas, porque o Denis tem as quedas, tem o controle no chão, enfim, é um cara mais completo e tal, né? E o Renan voltou ligeiro, defendeu a queda e depois que defendeu, enfiou a mão, como ele sempre faz, né? Ele acerta bem na longa distância e com muita potência, né? Ele é gigante, né? Então ele é muito forte, ele é rápido e ele tem essa noção de distância que ele pega o cara do outro lado do ringue e acerta, né? Então é bizarro. O Renan acertou ali 2, 3 golpes em cheio e o Denis Goltsov, mesmo sendo um excelente lutador, uma excelente sequência de vitória, na hora que pega a mão de um cavalo é difícil. Então foi pro chão e acabou sendo derrotado. Então o Renan Problema, que pagava cerca de R$3 ali no stake, e eu não queria dizer nada, mas eu apostei no Renan por nocaute e fiz 3,50 e pouco, mas, né? Então o Renan, que era um azarão razoável, conseguiu vencer. Então é isso, né? Mais um brasileiro performando bem. Aqui foi uma virada, né? Porque ele perdeu o primeiro round, performou bem, se tornou campeão, ganhou o cheque de $1 milhão, e aí tem ou o Ryan Bader agora, campeão do Bellator, para unificar o cinturão, ou o Ngannou, né? E ele acabou pedindo o Ngannou na entrevista. Vamos ver o que os caras vão fazer, né? E na luta principal, Olivier Aubin-Mercier na categoria peso leve contra o Clay Collard. Quem venceu foi o favorito, Olivier Aubin-Mercier, por decisão. Uma luta bem morna, mas era o esperado, né? O Olivier tem esse jogo de derrubar, de controlar, mas ele não, eu não acho ele muito efetivo,
né? Então ele não tem um ground and pound muito absurdo. As finalizações ele tenta, mas se o cara tem uma noção ali como o Clay Collard se defende. E aí foi 25 minutos disso, né? De monotonia, uma galera vaiando e tal. Então acaba deixando a luta chata. Ainda mais porque o Clay Collard é um cara que, quando pega trocadores, né, ele gosta de trocar soco ali, bate no corpo, tem um boxe legal, tem excelentes chutes também, é um cara raçudo que gosta de sair na porrada. Então todo mundo fica na expectativa de ver um cara que gosta de sair na mão, de fazer guerra, e aí vem o cara, o carrapatinho, grudou e fica lá, até acabar o round, aí volta. Aí grudou, derruba, fecha o cadeado ali na cintura e fica lá. Aí acabou o round, aí volta, a mesma coisa, derruba, cadeado na cintura e fica só nessa. Então realmente foi bem monótona. A gente teve essa luta que foi para decisão, teve a da Larissa, tudo 5 rounds, né? Teve a do Impa Kazanganai, então o evento durou aí bastante tempo. E minha última observação é sobre a transmissão do canal Combate, que na última luta, acabou a luta, acho que eles ficaram tão de saco cheio que durou muito tempo o evento e a última luta durou 25 minutos de monotonia, que acabou a luta, eles terminaram a transmissão e dane-se a entrevista, se ia ter encarado com algum outro cara, isso, qualquer coisa que tivesse ali na transmissão, a gente não ia saber, porque acabou a luta e eles encerraram a transmissão. Então eu não vi a entrevista do Olivier, não sei se rolou mais alguma coisa, sei lá, acabou a transmissão, os caras foram dormir e eu vou ficar sem saber. Mas é isso, esse foi o evento do PFL aí, trazendo então os campeões. Gostei, né? Gostei bastante aí do card, achei bem interessante. Algumas lutas monótonas, né? Tal, como sempre, mas 3 brasileiros disputando o cinturão e 2 saindo campeões. O terceiro ficou um gostinho amargo, né, pela forma como foi paralisado, mas vou considerar sim um resultado muito positivo, né? A Larissa, ok, era muito favorita, mas o Renan não era, né? O Renan era azarão e nocauteou. Então, os dois aí estão de parabéns e vamos ficar espertos com as próximas lutas e eventos do PFL, porque o tal evento campeões do PFL contra campeões do Bellator promete demais, né? Então é isso. Comenta aqui embaixo se você assistiu aí as lutas, o que você achou. Deixa o like no vídeo, né, se você gostou também, porque foi difícil assistir a última luta inteira para trazer o vídeo aqui, viu? Vou falar para vocês. Umas pescadinhas assim, ó. Mas, enfim, tô aqui gravando. Então é isso, deixa o like pelo esforço, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria conta lá na Stake, onde eu fiz as apostas do PFL, vou fazer as do próximo UFC e de tudo que vocês quiserem, vocês sabem que tem lá no site parceiro oficial do próprio UFC. É isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!